Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando o Evangelho de Mateus, capítulo 12, agora a partir do versículo 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então nós temos aqui uma explicação a respeito da possessão demoníaca. O espaço do espírito é o mesmo espaço do reino, do domínio, do reino de Deus ou do reino das trevas. Então, o reino dos céus, o reino da luz, o reino da justiça, da verdade, é o reino daqueles que agradam a Deus, de tudo que agrada a Deus, tudo que Deus vê que é bom. Deus é bom e quer o melhor para a humanidade, para os céus e para a terra. Então, Deus vai iluminar este lugar, Deus vai dar vida, dar paz e, acima de tudo, o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, para que andemos na luz, como Ele na luz está, conheçamos então a Sua palavra, Sua revelação, e possamos andar na luz, andar na justiça, na verdade. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, se andarmos na luz. Então, se buscarmos, se praticarmos a palavra, se realmente crermos e confessarmos e agirmos e tivermos a obra que comprova a fé. A fé sem obras é morta. Então, tudo isso, todo esse processo do reino, do bem, está dentro de nós pelo Espírito de Deus, o Espírito da luz, o Espírito da verdade, o Espírito da justiça, da palavra. Deus disse, haja luz. Deus viu que a luz era boa. Então nós devemos andar na luz, estar na luz, devemos ser luz do mundo, para transmitir tudo de bom, tudo que vem de Deus, estar em nós. Nós temos reflexo da palavra de Deus, da verdade de Deus, das bênçãos de Deus, da alegria. Porém, este mesmo homem que é templo, é espaço, foi feito mesmo com toda a configuração para a habitação do Espírito, para que o Espírito tivesse morada, fizesse morada em nós, e nós também vivêssemos aqui na terra, nessa casa, nesse tabernáculo terreno, que é o nosso corpo, é onde tudo acontece, onde a verdade acontece, o Espírito Santo, a luz, a bênção. Mas da mesma forma, ele é vulnerável a trevas e a espíritos imundos. Espíritos que têm uma função, têm uma razão de terem sido criados, de estarem com a permissão, de estarem pela terra, vagando por este mundo. Então nós temos aqui mostrado que os espíritos imundos, eles atuam como lixeiros da humanidade, lixeiros do cosmos. Então, onde há mau cheiro, onde há trevas, onde há sujeira, onde há pecado, ali vai haver a atração a estes espíritos imundos. Esses espíritos imundos sentem o cheiro do mal, do pecado, do roubo, da prostituição, da avareza, da mentira, tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que é contra a vontade de Deus, ele já tem uma inclinação ao mal e a se aproximar do mal, ao mau cheiro. É como na natureza, no mundo material, terreno, os insetos, aves de rapina e outros seres, animais também, que têm essa função. Eles limpam a terra do mau cheiro, da carniça, do que é ruim, do que traz uma visão ruim, uma carne em decomposição. Então tem os insetos que vêm, grande parte deles vem debaixo da terra, das profundezas da terra, sobem, são atraídos pelo mau cheiro, devoram, consomem essa carne em deterioração, levam uma grande parte para debaixo da terra. Outras aves vêm lá do céu, vêm das montanhas, dos penhascos,
Então vem já de uma configuração na criação, de uma sabedoria de Deus, para estarem afastados da sociedade e para levarem o mau cheiro, a carniça, o animal morto, o mau cheiro, e limparem a terra. As formigas e outros insetos trabalham também dessa forma. Então nós temos que ter sempre limpeza, pureza, há todo um sentido, tanto material quanto espiritual. Quando passamos para o lado espiritual, pessoas que querem roubar muito, matar muito, levar outras à prática de coisas indevidas que desagradam a Deus, então estes demônios, estes espíritos são atraídos para este lugar. Sentem o cheiro, percebem as inclinações do mal e Deus então os entrega a estes espíritos. Eles vão sendo levados de tal forma que eles são também lançados no inferno, no Sheol, em situações de prisão espiritual, são amarrados, são dominados por demônios, e quando isso acontece, ele perde a vontade própria, ele perde a liberdade, ele está como em uma prisão espiritual, acorrentado, preso por demônios. Estes demônios estão cumprindo uma função com a permissão de Deus, que é impedir que essa pessoa faça o mal, transmita o mal pela terra e contamine rapidamente toda a terra. Então ele acaba ficando endemoniado, ele também vai para lugares ermos, geralmente vai para um sepulcro, vai para um espaço afastado da sociedade. Ele começa ele próprio a sentir, por inclinação desses demônios, vontade de fugir, de não se relacionar com ninguém. Com isso, ele deixa de atuar de forma maligna no meio da sociedade. Então, quando o espírito imundo tem saído do homem, ele sai do espaço ao qual ele foi configurado para agir. É o homem que dá lugar, é o homem que está vivendo no pecado, na maldade, na violência, no roubo, todo tipo de iniquidade. Então esse espírito imundo, ele anda por lugares áridos, são lugares vazios, onde não tem o corpo humano para ele se alojar como numa casa. É o que o texto vai mostrar para nós. Ele busca repouso e não encontra. Porque o lugar da configuração para ele agir é no ser humano que está vivendo em pecado, na maldade. É esse que o atrai, é esse que vai ser o lugar em que ele vai ter repouso. Aquele que tem essas inclinações do mal que estão de acordo com aquela formação do demônio, do espírito imundo. Ele quer o mal, ele quer a má inclinação, o mau pensamento, as ações ruins. Ali ele se sente alojado junto com o mal, com a sua própria inclinação. A pessoa que é constantemente voltada para as trevas, para o mal, para o pecado, para a sujeira espiritual, ele entra numa associação com esses espíritos imundos, uma semelhança que faz com que os espíritos imundos sejam atraídos por esses sentimentos, por esses maus sentimentos, maus pensamentos, por todo o mal. Veja bem, é o que continua Jesus aqui explicando, agora no versículo 44. Então diz, isto é, o espírito imundo diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então, ali é o espaço em que ele sente a sua natureza. Ele existe como se fosse um instinto animal para o demônio, para os seus sentimentos que lhe agrada, dentro do corpo humano como uma casa. Voltarei para a minha casa. É Jesus quem está dizendo isso. Que o demônio encontra também no ser humano como uma casa, um lugar onde ele ali realiza também a sua ocupação, diz que lhe dá repouso. Então ele é conduzido, ele praticamente vive ali alimentado pelo corpo humano, pela casa humana formada do pó da terra,
para a habitação do espírito. E também o espírito imundo vê ali como uma casa, onde ele se sente à vontade a ponto de se mover, repousar, vai falar junto com essa pessoa. Então vai encontrar ali a sua realização. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. É o que nós temos aqui, o retrato dessa pessoa que foi liberta momentaneamente, o espírito imundo saiu daquele homem, por alguma razão, por alguma prática, porém, essa casa não foi ocupada pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, pela luz. Essa casa está vazia, desocupada, varrida, adornada, mas sem tranca, sem cuidado, sem livramento. Então nós sempre temos que ter este cuidado de nos encher de Deus, da palavra de Deus, do Espírito de Deus, em oração, para sermos revestidos de poder, para vencermos o mal. Nós temos que vencer este mal que nos rodeia, que está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar, também procurando uma casa em que ele possa habitar, e falar e se utilizar dessa pessoa para o mal. Então nós temos que nos libertar, vencer o mal, pisar na cabeça do diabo, da serpente, do mal, e nos revestir do poder de Deus, ser batizados com o Espírito Santo, para termos certeza, sabermos que o nosso pensamento, nossos olhos, nossa boca, nossas palavras estão guardados e dirigidos pelo Espírito de Deus. Estão guardados pela água viva, pelo fogo do céu, pela luz de Deus, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, pela obra de Deus na nossa vida, por uma plenitude do bem, do Espírito de Deus, da verdade. Então nós temos que buscar uma vitória maior, uma vitória completa. Não só ser liberto do mal, mas ser cheio do bem, cheio da verdade, cheio da justiça, cheios do Espírito Santo. Nós não podemos estar com uma casa desocupada, vazia, varrida e simplesmente adornada. Ela tem que estar ocupada pelo Espírito de Deus. Nós somos templo, tabernáculo, criados para a habitação de Deus. Mas quando nós, lá no início, o primeiro casal, foi afastado de Deus, ele passou a ter o conhecimento do bem e do mal e a possibilidade de estar cheio do bem, cheio do poder de Deus, ser batizado com o Espírito Santo, e do mal também. Conhecimento para habitar nele, também para habitar as potestades do mal, demônios, espíritos imundos, que vão se aproveitar dessa inclinação do homem para o mal, dando liberdade, quase que uma invocação do mal, e ele vem então habitar em pessoas, em muitos seres humanos. Muitas pessoas claramente, elas sabem fazer o mal, elas dão lugar ao mal, elas invocam espíritos imundos, espíritos do mal, e esses espíritos lhes inspiram ainda mais. Ela já tem inclinação para o mal, o demônio, o espírito imundo vem habitar nela e lhe dá pensamentos. Então eles planejam ações como assaltos, crimes, violência, todo tipo de podridão, de trevas, de mal, de maldade contra o próximo, contra o pobre, contra o mais fraco do que ele, por inspiração maligna. Ele passa a saber mais do mal. Ele tem o conhecimento do bem e do mal. Mas além dele preferir o mal, os espíritos imundos habitando nele o levam a ser expert, extremista no mal. O mal vira o mal extremo. O mal com inspiração demoníaca, diabólica, dos espíritos imundos, do próprio diabo, das forças das trevas, o império das trevas, o império do mal. Então vão ali agir naquela pessoa e vão levá-la a fazer cada vez coisas piores, a se degradar cada vez mais. E dessa forma, ela vai acabar se afastando da sociedade e ficar presa com estes demônios, e também vai ser separada da luz, separada da vida, da família. Acaba vindo consequências muito graves, muito piores para essa pessoa. Vemos aqui agora então no versículo 45. Então vai
e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali na pessoa, no homem, que é a casa dos espíritos, ou do Espírito de Deus, ou dos demônios. Então havia um espírito imundo, agora ele traz outros 7 consigo, são 8 espíritos piores. Então veja a situação dessa pessoa, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. É um alerta muito sério. Falando aqui de um processo de habitação de espíritos piores, uma habitação demoníaca mais grave. Porque vai acontecer com o homem, a pessoa, ela vai ficar pior ainda, são espíritos piores, praticam coisas piores, tem uma inclinação maior ao mal, tem artimanhas, ensina o mal, e a pessoa já tem essa inclinação, ela se deixa levar, vai se deixando dominar e vai praticando esses atos por inspiração maligna. Por isso é que ele disse aqui, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Porque agora ele tem 8 espíritos imundos lhe ensinando, lhe dando dicas, lhe mostrando um caminho pior ainda. E os atos, então as obras do mal. Quando você está realizando obras do bem, do amor, você tem certeza que você não está sendo usado por espíritos malignos. Porque nós aprendemos que o espírito imundo, ele pode imitar muitas coisas, muitos até dons espirituais, você pode se confundir, pode dar sabedoria. Só que ao invés de sabedoria para o bem, sabedoria para o mal, uma sabedoria extrema, que a pessoa se sente até envaidecida de ter certos pensamentos que são tão maus, artimanha tal, malignidade tal, que ele se sente especial. Realmente ele está sendo inspirado por espíritos imundos, que tem uma experiência com o tempo do espírito, que não é passageiro como o material, muito maior, da história da humanidade inteira, carregando esse mal, essa inclinação, essa inspiração para o mal. Por isso, esse homem vai se sentir melhor, mas melhor para o mal. Porém, quando você faz o bem, dá esmola, ama, quando você ama, você tem certeza que o espírito imundo não vai estar se agradando, não vai estar te inspirando a amar, a fazer o bem. Então, a grande prova da fé são as obras. Se você ama, se você vê alguém passando necessidade, você faça essa experiência. Você pense, você tem a força, tem esse desejo de obedecer à palavra de Deus, de amar ao próximo, como o samaritano fez. Pense em tirar do seu bolso um dinheiro, ou ir comprar um alimento, uma roupa, e levar para aquela pessoa que está precisando. Pode ser alguém caído na rua, pode ser alguém conhecido seu, alguém, um vizinho, pode ser dentro da sua família, alguém que está passando por alguma dificuldade. Pense nisso. Se você sentir uma força te levando a amar, a fazer o bem, você tem certeza que não tem demônio agindo na sua vida. Porque o demônio não ama, o demônio não ajuda. O demônio, ele pode até fazer discurso, o demônio pode fazer pregação. O demônio pode dizer, eu creio em Deus. Ele pode simplesmente falar. Mas no fundo, ele está mentindo, ele está enganando, está falando de Deus, mas está até torcendo a palavra de Deus, mas ele não age, ele não socorre ninguém, ele não ajuda ninguém. Então, quando você pensa, vou ajudar alguém, e você sentir um bloqueio, começar a se sentir mal, você vai sentir que alguma coisa está querendo te impedir de socorrer um necessitado, então você pode começar a orar, pedir libertação para ser guiado pelo Espírito de Deus. Agora, quem é guiado pelo Espírito de Deus fala da verdade de Deus, da palavra de Deus, e age, e tem obras. Ele não só glorifica Deus com seu falar, ele glorifica Deus com as suas ações,
com a sua obra. Eu creio que é muito por isso também que nós temos aí uma batalha espiritual religiosa tentando impedir a exigência na religião, no discipulado, na fé que seja acompanhada, enriquecida com as obras, com o bem, com socorro ao pobre, ao necessitado. E porque realmente estamos numa tremenda batalha espiritual mundial, onde demônios tentam agir até mesmo nas religiões. E eles vão agir impedindo a obra, impedindo o bem, impedindo o amor. É o dom que o diabo não imita, é o dom do amor. Então é aí que nós temos a prova, a comprovação. Quem é de Deus? Quem é nascido de Deus ama, porque Deus é amor e o Filho de Deus ama, porque temos a semente, temos o dom, temos o poder para amar, para fazer o bem. Então nós realmente precisamos de uma renovação, uma volta ao primeiro amor, volta à prática das primeiras obras, de um arrependimento, de uma conversão, se for o caso de uma nova reforma religiosa, para que se inclua no nosso discipulado e aí sim na nossa prática, a partir do aprendizado, do conhecimento, na prática, do bem, do amor, do socorro ao necessitado. Veja agora, na conclusão, Jesus diz assim, ainda no versículo 45, ele diz, assim acontecerá também a esta geração má. Então, essa ação diabólica dos espíritos imundos não vai então ficar restrita a uma pessoa. De tal forma, foi se espalhando, e Jesus está dizendo da geração ali, daqueles judeus, ao rejeitarem a Jesus, ao rejeitarem o bem, o amor, a palavra de Deus, essa geração ficará possessa pelo mal. Vão agir de tal forma, com maldade, com impiedade, com iniquidade, que vai acontecer com toda a geração. Então, nós temos aqui a palavra dizendo que pode acontecer com toda uma cidade, até com toda uma nação, que vai dando ouvido à mentira, não rejeita a mentira, e assim se associa a demônios. Nós temos esse estudo muito profundo em toda a palavra de Deus, Daniel, no Apocalipse e muitos outros. Jesus mesmo aqui no Evangelho de Mateus fala isso a respeito do final dos tempos e mostra essa associação com a iniquidade. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então é uma revelação de Deus. Quando nós falamos que você tem que fazer a prova pelo amor, pense em ajudar alguém com amor. Você tem o bem, a outra pessoa não tem, leve para ele. Esse amor é a certeza do mover de Deus. Deus é amor, o Espírito de Deus vai te dar poder para amar, para socorrer, para pregar, para ensinar, para ajudar. Tudo junto. Como Cornélio, que orava e dava esmolas. Isso subiu até Deus, Deus se agradou, mandou o anjo, ele mandou chamar a Pedro e ele foi batizado com o Espírito Santo, ele e toda a sua casa. Veja que tudo junto, o amor, a fé, a oração, a esmola e o batismo com o Espírito Santo. É a obra completa. Mas então, por se multiplicar a iniquidade, o diabo vai lançando essa iniquidade, vai dominando a geração, a sociedade inteira, nações inteiras dominadas por essa iniquidade. E onde que ela atua? O que ela quer tirar da humanidade? O amor. Então o amor de muitos esfriará. Porque na revelação de Deus, o que nos une a Deus é o amor. Nós estamos unidos uns aos outros pelo amor e a Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, no Evangelho de João, nós temos essa palavra falando da importância do amor. A obediência, a fé vai levar ao amor. Você pratica porque você ama e quer glorificar a Deus, quer agradar a Deus. Você ama a Deus. Então, você tem os mandamentos, tem a palavra, tem o ensino e você pratica. Então, você está provando o amor. Você está socorrendo, ajudando, ensinando, tudo junto. Pregando, dando esmolas, sendo batizado com o Espírito Santo, realizando o discipulado. Tem o poder de Deus para ensinar. Então você está completo
diante de Deus. Você realmente está agradando a Deus. Isso é prova de que você ama. Então, onde há amor, ali Deus está. Porque Deus é amor. Então, quando é que o diabo vai procurar, de que forma que ele vai procurando vencer a igreja, vencer a sociedade, vencer e dominar o mundo? Esfriando o amor, através da iniquidade. Então, veja que toda a palavra de Deus junta nesse texto. E que Deus te abençoe, que você também seja batizado com o Espírito Santo, liberto de todo mal e cheio do poder de Deus para ter vitória completa. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.